Então eu vou abrir aqui o conteúdo relacionado com sistemas digitais, iniciando a parte de sistemas digitais, códigos de linha e modulação digital. Alguns aspectos aqui abordados aqui, nós já comentamos um pouco lá na introdução a sistemas digitais, que era a parte bem inicial da disciplina. Eu vou puxar de novo aqui para falar sobre isso. Principalmente com questão à natureza dos sinais, questão discreta e a relação entre o formato dos pulsos digitais e o espectro ocupado por eles. Então eu sugiro uma revisão nesses aspectos principais aqui, desde potência de sinal, largura de banda de sinal. Exemplos aqui nós vamos ter outros lá, mas essas características principais no quais os sistemas digitais se diferenciam do analógico, que isso aqui vai ser interessante para iniciar essa abordagem das modulações. Então, começando aqui por códigos de linha. Códigos de linha são aquelas representações diretas por os bits digitais e como eles se transformam em sinais no meio físico. E modulação digital é, fazendo um paralelo à modulação analógica, que já foi o conteúdo anteriormente abordado, ela é variar as características de uma onda que vai ocupar uma banda que nós chamamos de banda passante de frequências, de acordo com um sinal codificado em banda base. O sinal codificado pode usar uma codificação de pulsos, como aquelas que nós vimos agora há pouco, também pode usar qualquer um desses códigos de linha aqui. Mas a gente vai modificar as características de uma onda portadora com as modulações digitais, para transportar essa informação em uma banda específica de frequências. Por que existe uma preocupação pertinente à aula de hoje? Por que existe essa preocupação com o nível DC dos sinais gerados e com baixas frequências? O principal aspecto relacionado com isso aqui é o fato da necessidade de isolação galvânica em grande parte das aplicações. Para nós no dia a dia pode não parecer algo preocupante, mas por que eu vou ter que ter isolação galvânica se os meus sinais em geral funcionam com baixas tensões lá? Um barramento serial, qualquer que a gente for utilizar, vai usar no máximo 10 volts. Minha placa de rede do meu computador não vai ter pulsos de 2 volts, 3.3 volts. São tensões baixas, né? Alguém tem uma ideia de que realmente se usa essa isolação galvânica em grande parte das interfaces de rede? Vocês já tinham ouvido falar disso ou já pegaram uma placa de rede ou um sistema que tem comunicação serial e observaram que tem transformadores ali? Nunca vi, professor. Nunca repararam nesse detalhe? Então, é interessante que haja essa isolação galvânica por dois motivos. Um deles é evitar a interferência acoplada nos condutores apareça representada no sinal. Quase todos os tipos de comunicação usam duas vias. São um cabo, ou em geral até um par trançado, que é um cabo que realmente faz várias voltas. E o objetivo de que ele seja assim é que campos eletromagnéticos externos, que estão em tudo que é lugar, qualquer máquina ligada, qualquer computador ligado vai gerar alguns campos eletromagnéticos de determinadas faixas de frequência, eles vão se acoplar em tudo que tiver ao nosso redor. O fato desse cabo estar trançado e fazendo voltas faz com que o acoplamento de um campo magnético de uma determinada extensão aí se acople parte numa polaridade e parte na outra. Então, a cada 2 voltas, o campo magnético praticamente vai se eliminar ele mesmo, se ele for distribuído uniformemente, né? Mas a outra questão é, existe um campo magnético que se acopla simultaneamente nos dois condutores. Então, se eu fosse enviar um sinal e a referência está em 0 e o sinal está em 5 volts, e eu não contasse com esses transformadores de isolação aqui, talvez eu iria receber do outro lado, onde era 0, talvez eu fosse receber 4 volts, e onde era 5, eu fosse receber 9 volts. Isso pode variar não só nessa escala eu vou exemplificar aqui com o nível DC de polarização que os dois sinais receberam, né, numa transmissão. Mas isso pode variar em centenas de volts. Isso eu imagino durante uma descarga atmosférica, induz campos magnéticos enormes, com uma duração curta, claro, iria induzir centenas de volts do outro lado. Então, qualquer transmissão de dados que não seja um cabo bastante curto, como a gente vai usar um cabo USB que não tem isolação dentro,
Ele é um cabo bastante curto, por isso. Ou então que ligue dois prédios diferentes. Ou que ligue máquinas que estão em fases diferentes da rede, que estão em pontos de aterramento diferentes. Se eu não tivesse essa isolação dos dois lados, ou ao menos num deles, o próprio sinal de referência de um lado seria em curto-circuito com o sinal de referência do outro. Isso causaria o que a gente chama de loop de terra. É um laço que realmente forma entre o terra de um dispositivo e do outro, ou o sinal de referência de um dispositivo e do outro. Isso poderia causar altas correntes circulando entre os dois dispositivos. Quando eu tenho um sinal completamente diferencial, que ele obrigatoriamente não tem um nível DC, mas ele pode passar por transformadores aqui, como é representado aqui numa implementação da SPI isolado, eu vou gerar simplesmente pulsos positivos ou negativos, ou até pulsos modulados em amplitude, mas que tem um nível DC 0. E também no outro lado, quando ele receber, ele também vai passar por um transformador para remover todo aquele nível comum aos dois sinais e entrar no processador do outro lado somente com a parte diferencial dos sinais. Assim, desacopla completamente a referência dos sinais de qualquer um dos três dispositivos. Não tem perigo nenhum se eles estiverem em fases diferentes, níveis de terra diferentes, flutuação do neutro da rede, por exemplo, o que ocorre em algumas situações não vai interferir em nada aqui, porque só passa realmente a diferença entre os dois sinais gerados. E onde é que estão esses magnéticos aí, se a gente não enxerga eles? Na implementação da internet, que tem esse exemplo aqui, uma das estruturas mais simples é exatamente essa aqui, que é a parte digital lá, os buffers de saída da internet passam exatamente por um transformador. Esse transformador tem uma referência fraca que é ligada no terra, a saída dele. Mas ele vai ser ligado, antes de ser ligado no cabo RJ45, ele vai ter tanto esse transformador que isolou a parte digital, eletrônica, dessa parte magnética, quanto um outro transformador aqui, que se vocês olharem pela conexão dele, ele está numa conexão que bloqueia o nível comum entre os dois sinais. Quer dizer que qualquer sinal diferencial que surgir aqui, a corrente vai passar diretamente por esse transformador aqui. E qualquer sinal que vier comum acoplado aos dois, se de repente gerar uma descarga atmosférica e tiver 1000 volts aqui no transitório, em que esses dois sinais vão subir 1000 volts, aí essa indutância vai aparecer, porque ela vai ser reativa ao nível comum dos dois sinais. Então, essa forma de conexão, ao mesmo tempo, isola completamente e ainda bota uma resistência a mais, uma impedância a mais ao nível comum do cabo. Isso está nas nossas placas, em todos os lugares, qualquer computador, qualquer interface de rede ou dispositivo que seja conectado na rede de internet vai ter transformadores que podem estar tanto desse formato aqui, como um circuito ou um componente integrado lá que tem transformadores escondidos lá embaixo. Olha, isso aqui são núcleos de ferrite, como a gente está acostumado a ver. Ou também pode estar embarcados magnéticos dentro do próprio conector. Aqui por trás desse conector existem componentes miniaturizados lá e ele já tem isolação galvânica aqui dentro, então. Mas, por outro lado, a gente tem que saber que esses transformadores só vão passar sinais a partir de uma determinada faixa de frequências, porque sinais de muito baixa frequência vão enfrentar uma grande reatância nesse transformador. Então tá aqui a nossa preocupação, porque a gente sempre fica olhando então para esse nível DC e baixas frequências. Quais são os códigos de linha, então, binários mais simples, mais comuns de se encontrar? Esses códigos de linha, vocês vão ver que é simplesmente a representação em como eu traduzo para variáveis elétricas um bit, um dado bit qualquer. O OAK, que é, eu acho que o beabá de todo que tipo de comunicação, é eu ligo ou desligo um sinal. É a presença ou ausência de um sinal no meio. Ele é usado tanto em comunicações de meio guiado elétrico, com cabos metálicos mesmo, como também em fibra ótica. Ela é bastante comum, liga ou desliga uma fonte de luz. Existem as duas variações desse sinal, que é RZ, que é com retorno para zero, ou sem retorno para zero. Sem retorno para zero, ela vai preencher todos os períodos com duração do pulso, e com retorno para zero vai ser pulsos mais curtos. Qual a diferença daqui? Esse com retorno para zero tem menos componente em baixa frequência do que esse com retorno em zero. Quer dizer, se eu tiver uma
uma sequência longa de zeros ou uns, que o meu dado pode conter essa sequência longa de zeros ou uns, eu não controlo ele, e vou ter componentes de bastante baixas frequências aqui. Então, eu sei que uma codificação dessa natureza pode funcionar de alguma forma razoável passando por um transformador, ok, se tiver um período de bit bem curto, mas não vai funcionar completamente porque sequências longas de zeros e uns vão causar uma grande distorção quando elas vão saturar o transformador. Já essa variação aqui tem uma menor componente em baixa frequência, mas ainda assim não é a mais adequada para garantir que não existam componentes de baixa frequência no sinal. A sinalização polar, se a gente for observar ela de primeira olhada, a versão sem retorno para zero dela, que são os pulsos inteiros, ela é basicamente uma OAK, só que ela está deslocado aqui, ó, e os bits zeros, em vez de estarem no nível zero de estímulo, pode ser tensão ocorrente, eles estão com um nível negativo. Então, hora é positiva, hora é negativa, mas então é basicamente a mesma coisa que o OAK? Sim, basicamente o formato de geração dele é o mesmo. Só que o zero tem um sinal negativo, com uma polaridade invertida em relação a 1. E o que é vantagem aí? A sinalização polar, ela necessita em torno de raiz de 2, 1 sobre raiz de 2, ou 70% da potência desse sinal para alcançar o mesmo desempenho que o OAK. Porque afinal, esse bit 1 e esse bit 0 eles estão mais longe um do outro. E na presença de ruído vai ser mais fácil de diferenciar eles. Tendo um sinal com a mesma potência, só que modulado em OAK, o bit 1 vai ter uma potência muito maior. E claro que o 0 vai compensar tendo 0 de potência, mas ele vai ser mais difícil de diferenciar do que a sinalização polar. Por isso que se diz que ela faz o uso mais eficiente da potência desse sinal do que o OAK, apesar de ter uma lógica por trás dela muito parecida. E a sinalização polar dela também, a versão com retorno para zero dela tem agora uma representação do zero, que é um pulso negativo. O que entra mais de característica aqui, que já vem como uma característica extra dessa sinalização, é que se existir um período sem um pulso gerado, com ausência do sinal, isso pode indicar tanto um erro quanto o final da transmissão, na versão com retorno por zero, ou também na versão sem retorno para zero. Porque lá na OAK, se o sinal fosse simplesmente cortado, ele seria interpretado como uma série de zeros. Já na sinalização polar, não havendo pulso, ele permanecendo em zero, é um estado imprevisto nessa sinalização. Então você consegue determinar que terminou a transmissão ou que isso é um erro. Então torna ela mais robusta nesse sentido também. Se nós observarmos agora o código Manchester, ele pode ser visto nesse exemplo aqui. E o que a gente observa nele? A representação do 1 é um período que começa em 1 e vai para 0. A representação do 0 é um período que começa em 0 e vai para 1. E eles vão se alternando aqui, né? Zeros e uns e zeros. A gente pode entender ele como a gente substitui cada bit 1 por uma sequência de bits 1, 0 em OAK e cada bit 0 por uma sequência de bits 0, 1 em OAK. Essa característica interessante dele é que ele sempre tem uma transição no meio do bit. Sempre tem uma transição. Isso nos ajuda em dois aspectos. O principal dele, se mantém a sincronia. Então, uma vez que você detectou o início da transmissão, é fácil achar essa borda central. E achando uma borda central, você consegue definir exatamente em que momento você está no período. E você não vai perder a sincronia de aquisição dos próximos. O que poderia acontecer? Voltando lá no exemplo da OAK, em um trilho grande, com uma sequência grande de zeros ou uns, fica difícil de determinar onde é o limite entre um período e outro, e pode se perder isso, essa sincronia. Utilizando o código Manchester, então, não se perde essa sincronia. E mais interessante também é que ele garante zero componente DC. Não existe possibilidade nenhuma de ter uma componente DC aqui, porque se for enviado todos os pulsos em 0 todos os pulsos em 1, que são os casos extremos, ainda assim vai ser balanceado e vai ser zero a média desse sinal. Só que não vem de graça isso, porque ele tem o dobro da largura de banda de frequências. Só por uma curiosidade aqui, ó, o Ethernet base T, que é usando cabo metálico, a versão mais antiga dele, de 10 megabits, ela usava exatamente esse código Manchester.
E praticamente todas as interfaces de rede de internet atuais, mesmo que sejam gigabits, elas ainda seguem suportando essa versão mais lenta do Ethernet 10 megabits que usa código Manchester. Com pulsos aí, se eu não estou enganado, de 2,5 volts positivo e negativo. O fato desse código Manchester também não ter previsto o nível 0 aqui no meio, em nenhum momento, também permite identificar a presença ou ausência de sinal no meio. O que é muito importante na aplicação, por exemplo, da Ethernet, é que os dispositivos só podem transmitir quando nenhum outro dispositivo estiver ocupando o meio. Isso pode gerar o que a gente conhece como colisão no meio. Então, os dispositivos, antes de se transmitir, vão observar se a linha ou o cabo está exatamente em zero mesmo, ou muito próximo de zero, para só começar uma transmissão quando não há outro dispositivo transmitindo, então. Surgem diversas outras variações que basicamente utilizam os elementos dessas duas sinalizações, OAK ou polar, e eu vou apresentar somente mais uma delas aqui, que ela é bastante interessante, que é a sinalização bipolar com marcação inversa, com inversão da marcação. Essa sinalização bipolar que está nesse exemplo aqui, pode-se ver que não tem um mapeamento direto entre um dado e um determinado pulso. Um invertido, um para cima, um invertido. Mas o que ele faz é, o bit 0 é como na OAK, ausência de um pulso. E o bit 1 tem a polaridade alternada de acordo com o bit 1 anterior. Então, cada vez que um bit 1 for transmitido, ele vai trocar a sequência entre o anterior. Ele simplesmente tem uma memória guardando qual foi o último bit 1 transmitido, se era um pulso positivo ou negativo, e ele vai invertendo. O que isso nos garante? Lembra aquela sequência de uns ou zeros? Sequência de zeros vai gerar um sinal constante em zero. Não é problema. Sequência de uns aqui vai gerar simplesmente um sinal que vai alternando. 0, 1, 0, 1, 0, 1 também garante que na média o nível DC vai ser zero. Não tem problema nenhum, então, a geração de sequências longas de zeros e uns. Essas duas codificações, então, Manchester ou bipolar com inversão de marca aí, elas são adequadas para aquele tipo de aplicação e garantem nível DC zero. Mas isso não vem de graça, então vamos dar uma olhada agora numa comparação aqui nos gráficos dos espectros dessas diversas formas de codificação de linha. Vocês estão vendo que eu estou usando codificações binárias simplesmente porque elas são a maioria, realmente elas são simples de implementação e são usadas em uma grande gama de aplicações. O que a gente observa na primeira comparação aqui é entre o código Manchester e o NRZ comum, ou qualquer um dos tipos de codificação, seja OAK ou polar, que utilize NRZ, que é sem retorno para zero, aquele pulso inteiro que ocupa todo o período. Você consegue observar que o Manchester efetivamente não tem componentes na frequência zero, mas que a codificação com retorno a zero, que são aqueles pulsos retangulares inteiros, ela cai antes a potência do sinal aqui. Chegando na frequência 1 aqui, ela já não tem praticamente componentes, tem muito poucos aqui depois. Enquanto que a codificação Manchester tem um monte de energia em torno dessa componente de frequência 1 e se espalha também muito pouco após isso. Mas que efetivamente isso representa é que a codificação Manchester tem o dobro da largura de banda. Ela requer o dobro da largura de banda no meio para ser representada, para ter essa vantagem de componente DC zero. A gente pode também interpretar isso, lembrem lá que a Manchester ela é como se fossem sequências de 0, 1 ou 1, 0 em OAK. Tá aí a questão de perda ou exigência de maior largura de banda. Agora vamos comparar essa situação do sem retorno para zero, que são aqueles pulsos inteiros, com a situação do com retorno para zero, que são os pulsos mais curtos. Eu vou puxar a figura lá de cima só para relacionar eles mais perto aqui. Que seria equivalente a isso aqui. A versão com retorno para zero e sem retorno para zero. Aqui embaixo. O que nos parece aqui? A codificação sem retorno para zero tem uma componente de DC bastante grande. Com retorno para zero também tem componente de DC. Também tem componente na frequência zero.
Mas sem retorno para zero, cai antes a densidade aqui espectral da potência. Os componentes do espectro caem antes, muito antes da frequência 1 aqui, que foi normalizada em relação a todos os casos de teste. Quando se usa esses pulsos curtos aqui e retorna para zero, ele ocupa uma banda maior no espectro, obrigatoriamente. Porque cada pulso ele vai ter que sempre subir e descer uma vez, ao menos. Então isso aqui nos mostra que, ok, isso aqui talvez seja mais adequado para toda aquela preocupação com isolação e com nível balanceado nos transformadores, tudo mais, permitir desmagnetização do transformador. Também permitir obter a sincronia do sinal, porque sempre tem um pulso. Mas se paga por exigir maior banda de frequências. E aqui no final tem uma comparação mais completa, que agora sim, a gente pode ver aqui nos tracejados a versão polar, NRZ e RZ. NRZ é aquela com pulso inteiro, RZ são os pulsos mais curtos, essa versão de baixo aqui, com retorno para zero. Nós podemos ver que a versão com retorno para zero, ela realmente ocupa uma banda maior, né, do que a versão sem retorno para zero. Eu estou olhando só para as linhas tracejadas. E, em comparação aqui, nós temos a distribuição da potência do sinal desse esquema bipolar, que faz essa marcação alternada aqui. Então, esse sistema bipolar, ao mesmo tempo, tem essa característica de não ter nível de DC e também tem um espalhamento no espectro e um requerimento de largura de banda muito parecido com aquele bipolar NRZ, que é aquele que tem o maior componente DC lá. Isso você consegue perceber? Então, ele não tem o problema do esquema com retorno para zero, que ocupa mais largura de banda, e não tem o problema do esquema sem retorno para zero, que ocupa frequências baixas aqui. Ok, ele é quase ideal. Não, ele é melhor. A questão dele é... Lembrem que ele não tem aquela característica que o zero representa a ausência de sinal, porque o zero é utilizado também. E, além disso, ele tem essa dependência entre os bits anteriores na transmissão. Então, ele também vai ter que ter uma dependência dos bits anteriores na recepção, para ir comparando eles. Pode tornar o receptor um pouco mais complexo, assim como o transmissor é um pouquinho mais complexo. Mas, então, a escolha desse tipo de codificação de linha pode representar, inclusive, a exigência aí do dobro da largura de banda de sinal. Ou a metade da largura de banda de sinal, dependendo do esquema utilizado. E são práticas esse tipo de codificação de linha? Sim, são práticas. Aqui eu tenho só alguns exemplos de aplicações que usam essas codificações de linha binárias, conforme nós já mostramos ali. Tanto a Ethernet base 10, base 100, essa Ethernet, que praticamente domina em todos os lugares a gente encontra essa Ethernet base 100, quanto aqueles vários esquemas de transmissão serial RS232, 485, que são mais comuns, mas também o 423 e 422, que são variações deles. Também usam codificações de linha bem simples assim, o I2C e o SPI, que são protocolos bem utilizados com quem faz implementação em sistemas embarcados, né? Eles são bastante simples, também usam esse tipo de codificação simples. E o próprio USB, que é o nosso do dia a dia aí, que realmente se tornou um padrão. Ele usa uma codificação de linha dessas bem simples. Bom. Professor, ali em cima, não sei se tu tá ouvindo? Sim. Tu tava falando do segundo gráfico e ele não tá na mesma escala do offset ali na esquerda, tá bem menor. Aqui? É. Sim, Os outros tá 1 e ele tá 0,1. Então o polar RZ da direita, que tá lá embaixo, ainda é maior do que esse. O VCC, eu acho que é, né? Esse aqui corresponde a essa linha aqui de baixo, né? Isso. Ele aproximadamente, é maior. Na verdade, ele nem tá em outra escala. Aqui bate acima do 0,2 ainda. Isso aqui eu acho que é só uma questão de normalização da escala, porque eu não tinha reparado que esse gráfico no meio tinha ficado em escala diferente. Pois é, daí ele é bem baixo o valor também, então ele é bem bom, né? Ele é bem baixo o valor, só que lembra que se tu somar todos os componentes desses espectros, né, vão dar a potência total do sinal. Sim. Então, se todo ele tá menor, tá escalado por uma amplitude menor, no caso aqui nessa escala vertical, quer dizer que a potência final do sinal
é menor. Também é pequeno, entendi. Sim, ela é Entendi. menor. Então, não dá pra gente querer comparar os gráficos entre eles em função da escala vertical. Ah, Mas entendi. o interessante mesmo é observar onde é que existem componentes. Perto do IDC existem componentes? Existem. Tá, então é ruim por um aspecto. Perto Ah, do tá. IDC, nesse exemplo, não existem componentes? Tá, então é um pouquinho melhor naquele aspecto dos transformadores lá, né? Entendi. É só Beleza. essa realmente a comparação que eu peço que vocês façam pelos gráficos, pra não ter essa confusão. Tá, Tem ou não beleza. tem componentes perto de zero? Beleza. Então, essas codificações aqui são beabá e elas são utilizadas diretamente como são apresentadas aí.